Paróquia São Mateus de Guariba apresenta Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, segunda-feira, dia 2 de outubro. Hoje nós celebramos a memória dos santos anjos da guarda. Refletiremos o Evangelho de São Mateus no seu capítulo 18, versículo de 1 a 5 e o versículo 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que o recebe. E não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, o Evangelho de hoje nos coloca no centro uma criança para mostrar aos discípulos como são os grandes no reino do céu. Jesus garante aos discípulos que quem não se converter e não se tornar como uma criança não entrará no reino do céu. Ou seja, ele fala não apenas dos atributos de uma pureza da criança, mas sim da humildade em servir os que são fracos e dependentes. Todo aquele que curva para ajudar os pequeninos e necessitados se torna grande diante de Deus, pois esse é como um anjo na vida das pessoas. Assim, quem acolhe e recebe os pequenos, recebe Jesus, e quem o recebe, recebe o próprio Deus. Porém, quem escandalizar os pequenos, ofendê-los ou desprezá-los, esse se distancia do reino do céu. Diz ainda-nos o Evangelho de hoje: pois quem fizer mal aos pequeninos, aos indefesos, ofende também os anjos de Deus. Assim, celebrando hoje os santos anjos da guarda, é celebrar a proteção de Deus na nossa vida, através daqueles que Ele envia para esta função. Que saibamos reconhecer, que saibamos valorizar esses anjos e que sejamos também anjos na vida de nossos irmãos e irmãs. O mundo em que vivemos, o mundo hoje, precisa de tantos anjos, de tantas pessoas que se preocupam com outras pessoas, de gente que goste de gente e que acolha e ampare os outros. Possamos nesse dia e podemos fazer um grande elenco dos anjos e que Deus já colocou na nossa vida, no nosso caminho, e das vezes que nós somos anjos também na vida de tantas pessoas que passaram por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Realização: Paróquia São Mateus de Guariba.